aula de hoje, nós começamos falando sobre o conceito de adolescência e passando pelo livro A Adolescência, do Contar do Caligares, para pensar como o que nós chamamos de adolescência, esse momento da vida que nós descrevemos hoje como adolescência, é uma construção histórica bastante recente e que está relacionada a diferentes processos culturais e a idealizações. Que a adolescência é uma espécie de moratória em que há ali uma série de idealizações. Em seguida, nós pensamos a importância de pensar as adolescências no plural, como são múltiplas as experiências da adolescência e como são únicas e singulares cada trajetória vivida por cada adolescente, o que é muito importante para a gente escutar os adolescentes, né? Entramos então nas experiências sexuais da adolescência, como tem toda uma dimensão dos enigmas em relação ao desejo, como que é sentir desejo, o que a outra pessoa deseja, né? O que deseja quem eu desejo, né? Tão enigmático, fica até difícil colocar em palavras como lidar com os nossos desejos, como expressar, conto ou não conto, demonstro ou não demonstro, como lidar com os desejos que a outra pessoa sente, toda essa dimensão dos aprendizados, que além de enigmático, a gente também precisa levar em consideração a dimensão das expectativas e padrões da cultura, como uma espécie de roteiro, e conhecer como esses padrões estão presentes. Em seguida, nós demos o exemplo de como são os grupos de educação sexual, né? Quais são os assuntos que são trabalhados nesses grupos. E chegamos agora ao nosso exercício, levando em consideração esses temas que nós falamos na nossa aula dupla sobre a adolescência. O exercício então vai ser unificado, tá? E vamos considerar então que ao longo da aula discutimos como as experiências da adolescência elas precisam ser pensadas de forma relacionada com o contexto em que são vividas. E vocês podem ter percebido que quando eu falei, por exemplo, dos grupos de educação sexual, eu estava dando exemplos de práticas que a gente faz presencialmente, quando antes da pandemia nós estávamos na escola, em outras instituições de ensino. Nesse momento, a gente tem buscado adaptar as atividades, as discussões dos grupos de educação sexual para o formato online. Lembrando que no IMES nós temos o estágio de sexualidade, gênero e educação sexual, e nesse momento estão sendo desenvolvidos grupos e outras práticas online. Só que quando a gente faz algo online, considerando o contexto que estamos, da pandemia, não é apenas mudar o formato. É importante também que a gente escute e conheça as experiências, como que está o contexto vivido hoje pelos adolescentes. E essa que é a ideia do nosso exercício, né? Se é tão importante para eu entender a adolescência, eu pensar o contexto, como será que estão nossos adolescentes, nossas adolescentes nessa pandemia? Como que está sendo para eles e elas viver o período da pandemia, as restrições, as preocupações, o ensino remoto, poder encontrar ou não com as pessoas, como que estão os cuidados, como que está nas famílias a convivência, mais tempo em casa, como que está o tempo livre, as atividades de lazer, de descanso, como que está a saúde. Então, assim, poder escutar um pouquinho como está este momento tão difícil da pandemia, né? Como que ele está sendo vivido por adolescentes. Como a gente viu ao longo da aula, a gente não vai encontrar uma forma de adolescentes viverem a pandemia, uma forma de adolescentes passarem pela pandemia. Não, também será algo bem singular. Nesse sentido, o exercício de hoje é uma proposta de escuta, de conversar com alguém adolescente sobre como está sendo esse momento. A proposta então é
considerando o contexto atual da pandemia, converse com um adolescente ou uma adolescente que você conheça sobre como está sendo esse momento, sobre como é ser adolescente no contexto atual. Combinado? Quero que vocês entrevistem, podem ser as perguntas que vocês criarem. É mais ter esse momento de conversa. Como que é ser adolescente nesse contexto atual? Se vocês falarem assim, Marcela, eu não vou conseguir conversar com adolescente, não tem alguém que eu possa ligar, fazer uma chamada de vídeo ou mandar mensagem pelo WhatsApp, não tem alguém que eu conheça. Tudo bem, então eu vou dar uma segunda alternativa, que é pesquise uma reportagem ou matéria sobre as experiências de adolescentes hoje no contexto da pandemia e relate as suas impressões. Se você acrescentaria algo nessa matéria, se você faria alguma alteração, certo? A proposta do nosso exercício é a gente pensar sobre as experiências de adolescentes neste contexto atual. Combinado?